Perfeito, perfeito, Carlos. Então, só, pessoal, então nós explicamos aí, né? Só para a gente arrematar esse tema aqui, né? Uns anos atrás eu fiz uma analogia, né, para explicar para um colega meu. Era petista, mas aquele petista light, né? Ele era assim, ele não era petista, né? 4 estrelas, não, né? Ele era filopetista. E a gente tava conversando tá, tranquilamente, de maneira civilizada. Eu elaborei essa analogia, né, para explicar para ele por que não faz sentido você aplaudir o governo Lula por, por, por ter pessoas que, é, entre aspas, comeram picanha e etc, né? Eu virei para ele e falei o seguinte: olha, meu cara, imagine o seguinte, né? Imagine que em janeiro desse ano, imagine que em janeiro desse ano, eu vou lá e te entrego 5.000 reais. Assim, bom, seu janeiro vai ser excelente, né? 5.000 reais a mais, né? Quem é que não quer 5.000 reais a mais na renda, né? Então eu te entrego 5.000 reais. Aí depois, em fevereiro, eu te entrego mais 5.000 reais. Eu vou te entregando 5.000 reais até dezembro. Todo mês, 5.000 reais até dezembro. Assim, ó, bom, seu ano, né? No caso, acho que era o ano de 2019, né? Seu ano 2019 vai ser excelente, né? Vai ser excelente. Vai ser incrível, né? Vai ser um dos melhores anos da sua vida. Todo ano você vai ter, além da sua renda pessoal, né? Além da sua renda do seu trabalho, você vai ter ainda mais 5.000 reais para você gastar. Porra, vai ser um ano, sua cara de vida vai lá em cima, né? Só que daí você descobre no final do ano que toda vez que eu te dava 5.000 reais, na verdade é o seguinte, eu pegava 10.000 reais emprestado do seu nome, entendeu? E eu te dava 5 e ficava com 5 para mim. Final do ano você tá com uma dívida aí de 200, de 120 mil reais, né? Você recebeu ao longo do ano 60 mil, aí você tá com uma dívida de 120 mil reais, fora juros, entendeu? E é você que vai pagar, meu filho. E não tem mais os 5.000 reais no ano que vem para você, porque acabou a fonte, secou a fonte, entendeu? Então, é mais ou menos isso. O Lula não deu nada para ninguém. Ele te endividou e te deu uma parte da dívida para você gastar. A única diferença é que ele jogou a dívida um pouco para frente. Né? Não sei se tá correta. É uma analogia simples, né? Porque a pessoa que tá conversando é meio simplória, né? Mas não sei se a minha analogia captura pelo menos a essência da questão, Carlos. Só pra gente finalizar essa questão. Não, ela captura, sim, é extremamente didático. Exatamente isso, porque a pessoa enxerga, né, aquilo que ela recebe. Agora, aquilo que você colocou muito bem, que não é perceptível ao olho normal, aos olhos normais das pessoas, é que aquele dinheiro que está chegando para ele tem um custo que já está lá na conta dele, mesmo que ele não sabe qual é. E que não é simplesmente, né, o valor, por exemplo, que ele vai pagar numa conta de retorno, né, do empréstimo, mas aquilo que influencia a economia de uma maneira geral, na artificialidade do preço, na inflação, na escassez, né, de produtos. Então, quer dizer, um conjunto de coisas que não há como o governo controlar. Ele não tem essa capacidade de dizer que vai lhe dar um determinado dinheiro e todas as outras variáveis vão permanecer constantes. Então, aquilo que ele está lhe oferecendo é um determinado valor que você não só terá capacidade de usar como recurso em benefício próprio, no sentido da compra de bens, etc., que ele não vai ter, você vai ter acesso, mas vai ter acesso restrito, porque aquele valor que está sendo dado já não permite mais alcançar determinados bens que ganharam corpo, né, no sentido inflacionário, né, de crescimento de custos, e que não vão estar atingidos pela sua necessidade. Então, quer dizer, são coisas assim, loucas, loucas, entendeu? Então você tem por exemplo, eles administram recursos de fundos constitucionais e fundos, por exemplo, de trabalhadores. Por que ele então não faz o contrário? Por exemplo, você tem um empregador do setor privado que tem o fundo de garantia, perfeito? Por que o governo remunera esse recurso abaixo e empresta, por exemplo, para determinados setores altamente privilegiados da economia brasileira, subsidiado? Por quê? Por que eu, por exemplo, se tem um fundo de garantia,
Eu não posso dizer que naquele mês eu quero comprar uma ação tal, um fundo de investimento tal, eu quero estar num CDB, qualquer título que seja, desculpe, né? Não, o governo é que diz, ele te remunera abaixo a poupança e empresta para os amigos do governo na condição altamente especial e te remunera abaixo. Então, quer dizer, por que eu não posso, que o dinheiro é para mim, por que eu não posso administrar o dinheiro, eu preciso do governo que faça isso? E o governo faz mal, né? Entregou pro Cunha, né, na época, até absolvido agora, né, a questão do fundo lá do FGTS, implicando uma série de operações que deram prejuízo. Enfim, você explicou muito bem. Perfeitamente. Então vamos seguir com a nossa pauta, né? Estamos aqui falando agora sobre a vinda do Maduro, né? Sobre para o Brasil. Tem um texto muito interessante aqui, eu achei muito interessante da Revista Oeste, que eu queria ler para vocês. É o seguinte: ditaduras, a diferença entre pragmatismo e cumplicidade. Eu achei incrível essa tocou com a agulha, né? O ponto, porque eu lembro, Carlos, que antigamente, né, muita gente falava, né? Falava, mas o Bolsonaro teve boas relações com, sei lá, com ditaduras como a Arábia Saudita ou ditaduras como, enfim, né? Até a China e Rússia, né? O Bolsonaro manteve boas relações diplomáticas, né? Só que a gente tem que lembrar, né? Essa questão aqui, né? A ditadura, a diferença entre pragmatismo e cumplicidade. Lula não recebeu Maduro como chefe de Estado, mas como aliado ideológico, afirma Lucas Berlanza Correia. Graça nos setores que tradicionalmente se consideram como formadores de opinião pública, o emprego ilusionista da retórica para inebriar leitores e espectadores com uma falsa sensação de normalidade diante do absurdo e atacar espantalhos. É o que se vê na grande mídia, da parte de analistas que nada analisam quando comentam a reação da oposição diante da visita do ditador venezuelano Nicolás Maduro no Brasil, ao Brasil, perdão. Não apenas da oposição, aliás. Seria mais preciso dizer reação de todos aqueles que são intelectualmente honestos e esposam princípios liberais democráticos. Depois de tanto acenar para a importância da União Latino-Americana, o presidente Lula conseguiu, afinal, unir lideranças à esquerda e à direita na região contra seu discurso de que o autoritarismo do regime de Maduro seria apenas uma narrativa. O problema é que os referidos analistas qualificam as críticas como indignações seletivas, argumentando que seria estupidez pretender que o governo brasileiro, não mantivesse relações diplomáticas com a Venezuela. É verdade, a Venezuela faz fronteira com o Brasil e é um imperativo dos fatos que mantenhamos relações com o Estado venezuelano. Da mesma forma, as potências ocidentais, por mais que rechassem os fundamentos ditatoriais de sistemas políticos como o chinês e o russo, por exemplo, não podem se dar ao luxo de fingir que China e Rússia não fazem parte do mundo e não são potências nucleares. O que os analistas não ressaltam, e que, me perdoem por dizê-lo, não o fazem sem má intenção, é que Lula não se limitou a receber Maduro em nosso território. O que fez com Salam Alex, pompa e circunstância, imediatamente após amesquinhar nossa respeitabilidade internacional, com sua persistência em se vender como pacificador do conflito na Ucrânia, empurrando sempre para o mesmo nível a vítima e o agressor. Ele foi além, não recebeu Maduro como chefe de Estado e de governo de uma nação vizinha, mas como aliado ideológico. Né? Ao ratificar a propaganda do regime venezuelano e pontificar que a ditadura venezuelana é uma narrativa, Lula alegou ainda que essa narrativa teria sido fabricada pelos nossos adversários, entre aspas aqui. Ressalte-se o pronome possessivo, nossos adversários, não só de Maduro, nossos. Não se trata tão somente de respeito institucional que se impõe pelo pragmatismo das relações internacionais. Trata-se da camaradagem de parceiros ideológicos e aliados políticos. Trata-se do afago de quem, em outros tempos, patrocinou o regime chavista, política e economicamente,
e manifesta com clareza sua disposição para fazê-lo novamente. Para fazê-lo, é claro, com o dinheiro dos brasileiros. Esse nossos é um detalhe essencial. Lula não está defendendo apenas a ditadura de Maduro, ele está defendendo o seu próprio desamor pela liberdade e o seu próprio desprezo pelos direitos humanos. Cabe a cada brasileiro decidir se está ou não incluído nesse pronome possessivo utilizado pelo presidente da República. Né? O Lucas Berlanza Correia, presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal. E tem só uma informação que eu queria trazer para vocês, antes de passar a palavra para o Carlos, para a gente comentar sobre esse assunto, né? A Conexão Política nos diz aqui que apenas 6% das menções sobre a visita de Maduro ao Brasil foram positivas, aponta levantamento. Apenas 6%, Carlos, das menções, nem mesmo a esquerda, né, resolveu embarcar nessa história, até o Gabriel Boric do Chile, né, que falou que, né, enfim, né, que autoritarismo não é narrativa, né, enfim, né, até mesmo a esquerda tá indo para essa linha aí. Enfim, eu queria te ouvir a respeito desse texto aí. Eu achei maravilhoso esse texto, reflete muito, né, do que a gente pensa a respeito dessa visita do Lula, da visita do Maduro ao Lula, né? Realmente eu fiz um programa na semana passada com o senhor Sepúlveda e com o Paulo Henrique Araújo, né? E assim, enfim, né? Enfim, foi um excelente programa, né, para a gente falar sobre essa tentativa, né, por parte do PT, por parte do governo brasileiro, né, dominado pelo PT hoje em dia, né, de reinjetar ânimo no Foro de São Paulo, né, de reinjetar ânimo no Foro de São Paulo. Tá? É como uma injeção de adrenalina, né? O Foro de São Paulo estava lá, né, quase agonizando, né, eles foram lá e deram uma injeção, estão querendo dar injeção de adrenalina no Foro, né? Enfim, queria te ouvir, o Carlos. Você já citou o Foro de São Paulo, já citou a questão do Maduro, né? Mas eu queria a sua opinião a respeito dessa visita aí. A repercussão internacional que isso teve foi fantástica, né? Eu queria começar com a Arábia Saudita, né? Eu gostaria de ter a renda per capita de lá, né? 25 mil dólares, eu acho, mais ou menos isso aí, a renda per capita, né? E as pessoas confundirem, de repente, uma tradição, né? de comando de país, né? E com essa falta que eles chamam de liberdade, eu não vi na Arábia Saudita ninguém assassinar seus nacionais, né? Não vejo. Não vejo ninguém ganhando 5 dólares, né, por, de 5 dólares a renda, né, deles de salário. Quer dizer, então é um negócio assim absurdo, incomparável. Só a demência mesmo pode explicar. E essa demência tem outro aspecto, né, que é exatamente o fluxo permanente e ampliado, né, do tráfico de drogas e do uso de drogas, né. Então, o Foro de São Paulo, como você bem colocou, né, estava precisando, né, estava respirando por aparelhos, né? Então, o Brasil é um campo imenso, né? Não só do consumo de drogas, passagem também para a Europa e também lavagem de dinheiro. São aspectos que, se nós olharmos, né, em relação ao governo anterior, né, que muitos adoram botar críticas no Bolsonaro. O Bolsonaro tem erros, lógico que tem. Todos nós, né? Nós somos pessoas humanas, né? Então a gente é suscetível a erro. O grande problema é o dolo, né? Quer dizer, a intenção do erro. Então, no sentido, o Bolsonaro não errou dolosamente no sentido criminal de absolutamente nada, né? Quanto aos outros, se ele foi enganado pelos assessores, se ele escolheu mal, isso é um erro dele, não tem dúvida nenhuma, não tenho dúvida. Né? Inclusive um conjunto de inúteis, né? que cercaram seus aconselhamentos mais especiais. Isso eu tenho, e nós aqui, né, Ítalo, sempre conversamos sobre isso em outras épocas. Mas, falando agora do Brasil, nós fechamos, né,
a questão do tráfico de drogas de uma maneira muito forte, apreensão pesada, né? Tratamos da questão da lavagem de dinheiro, né? Autonomia das polícias para operar, né? Então, isso machucou bastante a estrutura da esquerda, e é inegável, a estrutura da esquerda se financia, né? Da marginalidade, do narcotráfico, do terrorismo, da lavagem de dinheiro, e tudo isso foi aqui o Brasil um grande, vamos dizer assim, era um grande centro, né, dessas operações livres. Tanto é que a própria Lava Jato, né, ela capturou, né, um conjunto de problemas desse tipo, né, nos ambientes de lavagem de dinheiro, independentemente da origem que tenham sido, né, que foram, obviamente, né, esses que nós estamos falando, da corrupção, fruto da corrupção, mas isso também, o que lava o dinheiro da corrupção, lava também o dinheiro das drogas e de outros ilícitos, né, no mundo como um todo. Então, essa visita do Maduro aqui é exatamente uma tentativa de mostrar e sinalizar para um conjunto da América Latina, notadamente para esses países à esquerda, né, que estão sofrendo questões de ordem econômica mais graves, de que esses esforços vão ser todos feitos na direção dessa recuperação. Então, isso vai facilitar, né, o arranjo político deles. Ninguém está preocupado aqui, tanto o Chaves, o Lula, como ninguém está preocupado com a economia. O povo, quanto mais pobre e dependente, melhor. Ninguém está falando aqui em desenvolvimento, esquece essa conversa. Nós estamos falando de centralismo econômico, de cada vez mais o Estado comandar todas as unidades produtivas, né? O confisco de terra, confisco de unidades produtivas, né? Que é o que aconteceu na Venezuela, é um exemplo. Né? A exploração de recursos naturais concedidos, eles estão exatamente sob uma ordem, estrutura e controle do próprio Estado, embora hoje ele não tenha mais capacidade nenhuma, porque destruiu a petroleira deles, por exemplo, a PDVSA, né? Então, não tem como hoje, tecnologia, não tem capacidade de investimento, não tem nada. Então, eles fazem lá uma extração e com as empresas americanas, né, que estão entrando, e também russa e chinesa. Então, não é um país que, por exemplo, perdeu a capacidade de explorar até os seus recursos naturais, tendo uma indústria e tendo um mercado interno extremamente significativo. A Venezuela era uma potência na América Latina, né? Perdeu aí em torno de 6, 7 milhões de pessoas, né, altamente qualificadas, empresários, para outros países, exatamente por causa desse regime. Então, a sinalização que eu vejo ali, Ítalo, é exatamente o seguinte: olha, nós vamos retomar o modelo dessa tal pátria grande, dessa união das repúblicas socialistas, né, do Sul, aqui da América do Sul. Querem, por exemplo, eles tentaram reativar o Unasul, mas o ambiente, o que precisa de ser dito é o seguinte, é que independentemente desse conjunto pensar, né, a estabilidade do interesse do continente em voltar a ser um modelo de expansão do socialismo, o que ficou evidente, e eles não poderiam permitir que isso ficasse, é que um procurado internacionalmente, né, pelo Departamento de Justiça americano, com um valor especificado, né, com procuras, com 15 milhões de dólares por tráfico de drogas. Isso, por mais que eles entendam que o projeto deles é reativar esse tipo de processo, eles tinham que ter escolhido outra pessoa. Eles não poderiam ter admitido o Chaves ali, porque está mais do que evidente que ele exporia todo o processo de estruturação criminosa do Foro de São Paulo. Então, o Boric vai falar mesmo, entendeu? E outros vão, né? Então, mas só que não tinha mais como, ainda mais a situação interna que ele está vivendo, né? Na questão da formulação de uma nova Constituição, né? Estou falando do Chile, né? Então, você vê, o Lula, a pretensão e a soberba que essa gente tem de se achar acima de tudo e de todos, ele trouxe para dentro, né, do Brasil, e para a estrutura, né, vamos dizer assim, narco-governante na América Latina, uma exposição de um sujeito único, né, que tem lá uma marca que ninguém tira.
né, de procurado internacionalmente, que tem dificuldade de se deslocar pelo mundo, que se os Estados Unidos colocarem a mão nele, enfim, vão prendê-lo. Apesar, né, dos interesses do Bush em relação, perdão, do Biden, em relação a essa exploração de petróleo que ajuda a composição de reservas, né, estratégicas nos Estados Unidos. Então você vê como é que as coisas se movem, né? Até como aconteceu na Colômbia, né, também, né, houve alguns movimentos de serviços de setores de inteligência que admitiram, em função de algumas condições de governo, né, de governabilidade, a operação do narcotráfico. Quer dizer, não tiveram nem a visão de que isso aí futuramente ia atacar os seus próprios cidadãos, que nós assistimos hoje.